poder estar aqui nesta noite, de estar servindo o Senhor mais um dia. Aleluia. Debaixo da graça do Senhor, o Senhor dando vida, dando ensinamento, nos ensinando dia após dia. E é um motivo de muita felicidade. Então eu agradeço primeiramente a Deus, agradeço a minha oportunidade de estar aqui nesta noite, em cima deste altar sagrado do Senhor. E é motivo de muita felicidade para mim, que os planos do Senhor estão sendo cumpridos em minha vida. Glória! E agradecer essa oportunidade. E agradecer também o pastor, a todos os irmãos que estão aqui nesta noite. E que o Senhor venha me usar nesta noite para que os irmãos venham ter um bom entendimento da palavra. Venham ser renovados, transformados e aprender a palavra. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração para mim estar ministrando nesta noite se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Capítulo de número 3, do versículo 1 ao 10. Glória a Deus, Glória, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Todos os irmãos acharam? Amém. Diz assim: E Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E agora os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Irmãos, esta é a mensagem a qual o Senhor colocou em meu coração. E ali venho pedindo a confirmação do Senhor, porque eu gosto de ter, todos os irmãos podem se assentar, e porque eu gosto de estar sempre fazendo a permissão de Deus, fazendo da vontade de Deus. Então, graças ao Senhor, hoje Ele confirmou esta palavra. Aleluia. Também através de alguns louvores, através da palavra que o irmão também deu, sobre falando um pouco da fé. E nisso que vemos que vai ser um pouco trabalhado nesta passagem a fé. Porque ali já podemos ver que Pedro e João, eles subiam juntos para o templo a hora da oração, que era a nona. E vamos ver que essa hora nona, elas são as 15 horas da tarde. E ali ficava um homem, a qual ficava ali todos os dias, e que era um coxo, ele era um aleijado, ele não andava. Desde o ventre de sua mãe, ele já nasceu com este problema. E ali a palavra do Senhor fala que ele tinha mais de 40 anos. Então, ou seja, ele sofria daquele que ele não conseguia andar, que ele era aleijado há mais de 40 anos também, porque ele nasceu com aquele problema. E ali ele se punha todo dia na porta formosa. Para quê? Para ele pedir esmola para as pessoas que passavam ali para entrar dentro do templo. E ali então podemos ver aqui na palavra do Senhor que ali ele sentado na porta, João e Pedro estavam entrando no templo, queria passar ali pela porta formosa. E então o coxo viu eles dois. Aí ele olha e pede para
para que Pedro e João dessem alguma coisa a ele, dessem alguma esmola a ele. E então Pedro e João, como diz a palavra, fitando os olhos nele, ou seja, fixou os olhos nele. E creio eu que aquele coxo estava de cabeça baixa. Por quê? Porque aqui diz que Pedro e João olhou para ele e falou para ele olhar para eles. Aqui no versículo 6, e Pedro disse no versículo 5, e olhou para ele. No 4, olha para nós, Pedro disse a ele. Aí no 5, ele pega e olha para Pedro e para João. Aí Pedro ali pega e diz a ele: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E isso, irmãos, é o que muito de nós acontece hoje em dia. A gente só fica prestando atenção em coisas terrenas. Muitas das vezes ficamos atrás de esmolas, não olhamos para que nós servimos um Senhor, que o Senhor Todo-Poderoso, Aleluia! tudo faz. Deus. Nós esquecemos que nós servimos a este Deus, coisa que não devemos fazer, porque Ele é um Deus poderoso. E agora Ele fez através da vida deste homem, Ele também pode fazer em nossas vidas. E ali continuando, e porque Ele não tem riqueza maior no mundo do que a vida eterna que Ele tem para nós, o seu perdão, a saúde que Ele nos dá todo Glória! dia, e Ele cuida de nós todos os dias, aonde nós vamos, nós temos que estar sempre pedindo orientação de Deus, para sabermos se devemos estar ali, para sabermos se há algum perigo naquele lugar, devemos estar sempre pedindo a orientação de Deus e a proteção de Deus aonde nós formos. Aleluia! E ali então, continuando, ali Pedro pega na mão daquele coxo, pega ele pela mão direita, e ali a palavra de Deus fala que os seus pés e seus tornozelos se firmaram. Porque nós sabemos quando a pessoa ela não anda, ela tem um problema na perna que ela não anda, os seus pés e os seus tornozelos eles não são firmes como os nossos, assim, que podemos andar, que podemos correr. Eles não têm a sensibilidade que nós temos para andar. E aí então, ali ele levanta, né, e vai andando e entra dentro do templo junto com Pedro e com João. E quando ele entra, louvando e saltando a Deus. Por que ele fala saltando? Porque a palavra saltando seja de alegria. Porque uma alegria maior no mundo do que um coxo, do que uma pessoa que nunca andou poder estar ali diante do milagre de uma cura. Ali podemos estar andando, saltando. Aleluia! Oh, glória! E ali, quando ele entra, como eu disse, louvando a Deus, saltando. E ali todas aquelas pessoas que estavam ali dentro do templo, elas conheciam aquele homem. Ali toda a Jerusalém, todo Israel ali conhecia aquele homem. Que ele era famoso, porque a famosidade que ele tinha era de estar ali na porta do templo, na porta formosa, pedindo esmola para as pessoas. E ali então as pessoas ficam pasmas, ficam abismadas com aquilo, porque sempre via ele sentado, se arrastando, né, pedindo esmola, dependendo das pessoas para viver. E ali então as pessoas ficam pasmas, ficam cheias de assombro, como diz a palavra de Deus, pelo que tinha acontecido com ele, através daquela cura, daquele milagre. Glória a Deus, aleluia. No versículo 11, aqui está falando que diz assim: e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado Salomão. Então todas aquelas pessoas que estão ali, que ficaram pasmas, vendo o que tinha acontecido, que simplesmente ali do nada, para eles que seria do nada, aquele homem que nunca andou estava andando. Glória a Aí Deus. eles ficaram pasmos e correram para o lado deles, até o alpendre chamado Salomão. Aí então, quando Pedro viu aquilo, Pedro disse àquele povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Aí ele continua dizendo: o Deus de Abraão, de
Santo, e pediste que vos desse um homem homicida. Ali, através dessas palavras de Pedro, creio eu assim que foi umas palavras assim de indignação, que ele ficou um pouco bravo com aquilo. Por quê? Porque quando Jesus estava aqui na terra, Jesus também operou muitos milagres. Jesus ensinou muitas pessoas, resgatou muitas almas. E nisso, o que as pessoas fizeram? As pessoas o negaram, o mataram, o chicotearam, né? Fizeram várias coisas com Jesus, fazendo ele sofrer, e ele pagou com a sua própria vida por amor de nós. E tem muitas das pessoas hoje em dia que não estão nem aí para isso, sendo que o Senhor teve que pagar com a sua própria vida Jesus. para nos dar uma salvação, uma segunda chance, para nós termos a salvação, para termos a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Esta noite, que devemos nos apegar cada vez mais ao Senhor, cada vez mais nos dedicar a Ele. Aleluia. Jesus, Ele pagou com sua própria vida por amor de nós. Oh, glória. Eu tenho certeza que nenhum dos pais que estão aqui teria coragem de dar seu único filho para morrer por toda uma nação, por toda uma humanidade. E assim como eu disse, devemos nos apegar com o Senhor, nos apegar com a palavra dele. Pedro até diz que eles matou o príncipe da vida, a qual fez aquele homem se fortalecer, que no nome de Jesus que foi feita aquela cura. E o próprio Jesus que curou, foi o próprio Jesus que eles negou. Verdade, E Pai. daí, então, diante de e isso veio de muitas profecias dos antigos profetas do Velho Testamento, que Jesus, ele havia de padecer aqui na terra. Aí ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, porque quando nós nos arrependemos, nos convertemos, ali nos batizamos nas águas, aquele velho eu, ele morre. Fica para trás, nossos pecados são apagados. Aleluia. As pessoas. Oh, glória. Assim como diz que vem tempos de refrigério para nós na presença do Senhor. E Deus ali, ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, que antes foi pregado. Ou seja, que Jesus, ele era o Messias, ele era o nosso Salvador, que morreu por nós. Aí, nisso Deus está muito forte comigo, enquanto eu estudava. Aí o Senhor, e falando muito forte para mim, que muitas das vezes nós se preocupamos com riquezas terrenas, com várias outras coisas, né, que acontecem no nosso dia a dia. Acontece com a nossa família, que às vezes falta alguma coisa, ou muitas das vezes saúde, mas assim como aquele que no nome de Jesus, aquele homem foi curado, Jesus, ele também nos cura. Jesus nos liberta. Jesus faz a obra em nossa vida. Porque assim diz o Senhor: eu sou a água da fonte da vida. Aleluia. Oh, glória. E ali, quando entramos no capítulo 4, ali vamos ver a perseguição de todo o Sinédrio contra Jesus, contra Pedro e contra João, que também podemos trazer para os dias de hoje. Por quê? Porque não foi só nos dias anteriores que sofreram perseguições, que sofreram perseguições, muitos pagaram com sua própria vida por amor de Deus, de pregar a palavra do Senhor. E ali, como diz aqui no capítulo 4, que eles estavam ali falando a todo o povo ali da ressurreição de Jesus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ali vieram todos os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. E ali eles se doendo, porque Pedro e João estavam fazendo, querendo ou não, uma obra missionária, que era pregando a palavra do Senhor e ainda curando aquele enfermo. As pessoas se doeram, e até analisando a palavra do Senhor, podemos ver o quanto aqueles israelitas que crucificaram Jesus tinha um pouco de ódio dele, porque se Pedro e João estavam pregando a palavra do Senhor, ali eles teve a capacidade de pegar, que vai dizer mais para frente que eles teve a capacidade de pegar aqueles dois homens e o encarcerá-los, prender
tinha no fundo do seu coração e se prostrar aos pés do Senhor e vir querer lhe servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Porque se muitas das vezes nós formos adorar o Senhor de qualquer jeito, aquela nossa adoração não está fazendo de nada. Porque o Senhor, Ele não é um Deus que Ele se contenta com pouco, Ele quer que nós demos o nosso melhor. Aleluia! Oh, glória! Para morrer por amor de nós. Porque nós não podemos fazer uma simples coisa que é o adorar em espírito e em verdade. Nós só podemos agradecer o Senhor, é o adorando, é o servindo, pregando. Aleluia! Cumprindo o vídeo de Jesus. Oh, glória! Que Ele nos diz em Marcos 15 e 16, que Ele fala para nós irmos e pregar o Evangelho para toda criatura. E aquele que crer será salvo. E aquele que não crer será condenado. Então devemos estar sempre pregando a palavra do Senhor para cumprir o vídeo de Jesus. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Oh, glória! E ali então, a palavra de Deus vai dizer que ali os principais do sacerdote, os anciãos, os escribas, Anás, Caifás, toda a linhagem ali do sumo sacerdote, eles vão se reunir e vai fazer uma reunião e vai colocar Pedro e João no meio daquela reunião e vai dizer a eles: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E Pedro, tomado do Espírito Santo, vai falar assim: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Aleluia! a quem vós crucificaste, Oh, glória! e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e em nome desse é que estes são diante de vós. Então Pedro está querendo dizer com estas palavras, basicamente, que eles foram presos e estavam sendo ali questionados por todo o Sinédrio, por basicamente ali ele ter pregado a palavra do Senhor e ele ter operado aquela cura na vida daquele homem. E eu creio que Pedro, assim, ele ficou, como eu disse, Pedro ele ficou muito indignado por isso. Então ele fala assim, que Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por eles, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, não há homem algum, não há nome nenhum que tem poder de nada, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ele que nos dá salvação, e é o nome que nós podemos ter autoridade ali para curar, para expulsar demônios, operar milagres ali na vida de muitas pessoas. E é só em nome de Jesus que nós que conhecemos nessa terra que tem poder. Nenhum outro nome de nós que estamos aqui reunidos neste tempo de Deus, nesta casa do Senhor, nenhum de nossos nomes tem poder igual ao nome de Jesus. É Deus! Aleluia! Glória a Deus! Deus lindo! Oh, glória! E ali mais à frente vai falar que Pedro e João estava falando com todo o sinédrio ali, com muita ousadia. E ali a palavra de Deus fala que eles foram informados que eles eram homens sem palavras e indoutos. E isso quer dizer que eles eram, essas palavras quer dizer analfabetos, que não é o caso de Pedro e de João. O caso deles é que eles eram homens comuns, homens humildes, a qual eles tinham estudo, só que não um estudo muito aprofundado, como de um doutor. Eles tinham algum estudo, eles eram homens letrados, não eram sem palavras, sem doutos, como muitas pessoas interpretam esta palavra errada, achando que Pedro e João ali eram homens analfabetos.
E ali, vamos continuar vendo, aqui vai dizer assim: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário deles. Ou seja, não tinham que eles dizer acusando Pedro e João do que eles tinham feito, porque eles não tinham feito basicamente nada, eles tinham feito apenas somente um benefício. E ali eles pegam, vê que Pedro e João não tinham cometido nada de grave, não tinham que eles acusar. Eles pegam e mandam Pedro e João sair daquela sala onde eles estavam reunidos, ali tendo aquela reunião. Aí eles pegam e falam assim: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, não podemos negar. Ou seja, aquela cura a qual eles tinham operado em nome de Jesus Cristo, não tinha como eles desmentir que eles tinham operado aquela cura. Não tinha como eles negar que aquela cura teria acontecido. Porque aquela cura foi uma cura completa. Aquela cura foi uma cura que todos podiam ver. Porque muitos ali de Jerusalém e todo Israel, muitos conheciam aquele homem coxo, a qual passou a não ser mais um coxo por causa da cura. Porque seus pés se firmaram no chão, ele conseguia andar. E todas as pessoas que viam ele, não tinha como falar que aquilo era mentira. E ali então, o que eles fazem? Eles tentam ameaçar Pedro e João. Eles falam assim: ameacemos-nos, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Ou seja, para que eles não falassem o nome de Jesus Cristo, nem ensinassem o nome de Jesus Cristo a mais ninguém. E ali, eles pegam, eles chamam Pedro e João novamente para a sala. E ali, Pedro e João respondem assim: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, o que ele estava querendo dizer com isso aqui? Ele não poderia obedecer primeiramente à voz dos homens. Ele tinha que obedecer primeiramente à voz de Deus. E assim como ele disse, porque não podemos deixar de falar do que vimos, do que temos visto e ouvido. Por quê? Porque eles viveram com Jesus, eles estavam ali no cotidiano com Jesus, e ouviram e aprenderam a palavra através de Jesus. Oh, glória! Aí eles continuam ameaçando Pedro e João. E fala assim: mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ou seja, irmãos, no ungido de Deus, ninguém vai tocar se não for da permissão de Deus. Se você é ungido de Deus, nada de mal vai acontecer com você se não for da permissão do Senhor. Se você for ungido de Deus, nenhum homem, nada, nenhum mal poderá te tocar e chegar perto de você se não for da vontade de Deus. É Deus, aleluia! E ali, como eu disse, o 22 diz que aquele homem tinha mais de 40 anos, que foi operado, aquele milagre de saúde. E por que aquele milagre foi operado? Nada mais, nada menos por causa da fé. E a fé, se nós não temos fé, nós não recebemos a cura ou o milagre e nem conseguimos curar uma pessoa. Quem tem o dom da cura? Por que eu estou dizendo isso? Porque nos livros sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que falam muito a respeito de Jesus e dos milagres que Jesus operou aqui na terra, ali aqueles milagres que Jesus operou, ali curando pessoas, dando vida novamente àquelas pessoas, em nenhum momento a gente vai ver Jesus falando: eu te salvei, eu te curei. Mas claro, Jesus ele tinha poder para isso, porque ele também era Deus. Porque aí Jesus ele sempre falava: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, a nossa fé é que nos faz crer em Deus, a nossa fé é o que nos faz receber a cura, o milagre e a libertação do Senhor. Aleluia, Jesus! Então, o que aconteceu? A fé vem através de Jesus.
Jesus, ali automaticamente por Pedro ter vivido com Jesus, escutado as palavras de Jesus, Pedro já tinha aquela fé em Jesus. Aí, ou seja, Pedro já tinha fé. No começo, aqui no capítulo 3, Pedro fala assim: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Pedro ele não tinha nada, Pedro não tinha nada a não ser a sua fé, porque se ele tivesse alguma esmola, tivesse algum dinheiro, ele poderia ter ofertado ou dado para aquele coxo, para aquele homem, mas não, ele falou assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Então Pedro só tinha fé, e nisso que Pedro tinha a fé, Pedro, vamos dizer assim, que Pedro transmitiu a fé para aquele homem. Pedro deu a fé também àquele homem, e aquele homem passou a ter fé. E que aquele homem passou a ter fé, Pedro também tinha autoridade no nome de Jesus Cristo. Aí o que ele fala: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, como eu disse, a nossa cura, o nosso milagre vem através da fé. Porque não adianta nós, muitas das vezes, vir num culto de libertação, né, que ali vai ter uma libertação, vai ter a cura, vai ter um milagre, se nós só viermos aqui, estarmos com a mente em outro lugar, não prestando atenção na palavra do Senhor, não estar com a nossa fé no Senhor, isso não vai adiantar de nada. O Senhor tem poder para nos curar? Obviamente, claro, Ele tem poder para nos curar, mas o que Ele quer é que nós sejamos fiéis a Ele e tenhamos fé nele, para que a cura aconteça em nossa vida. Porque o Senhor está dizendo nesta noite: para de olhar para as coisas do mundo, para de olhar para as coisas ao seu redor, olha para mim, olha para o chamado que eu tenho. Oh, glória! Aleluia! O milagre que eu tenho para a vida de vocês. Oh, Deus de maravilha! Me adoram, pregam a minha palavra, eu automaticamente venho com a cura, venho com o milagre, venho com o que vocês estão pedindo a mim. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E ali, então, um pouco mais à frente, Deus eles lindo, levantam, Deus fiel, que eles são aleluia! soltos, eles voltam para o seu povo e conta tudo que os principais, os sacerdotes, os anciãos, todo o que teria acontecido ali naquela reunião, ele conta para os seus povos. E ali eles levantam uma alta voz ao Senhor. Eles levantam uma alta voz que diz assim: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o Senhor, a terra e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reinos da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu filho ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e os povos de Israel. Ou seja, ali se ajuntaram muitas pessoas para ficar contra Jesus, para testificar algo de Jesus, que ali basicamente no fim da vida de Jesus, ali o fato de ele estar ali por o acusarem pelo fato de ele ter operado uma cura no sábado, e ali ele ficou ali diante ali de todos, e ali o rei colocou ele diante de todos aqueles homens para que eles dissessem quem seria solto, porque naquela época, nos dias de festa, acontecia que o rei soltava um dos presos, e ali coloca ele ali diante de todos, e ali todos ficavam pedindo que soltasse, que crucificasse Jesus. E ali assim se fez, crucificou Jesus, mas nada foi em vão, ele sofreu, ele morreu por amor de nós, para que a palavra se cumprisse, para que as palavras que saíram da boca dos santos profetas se cumprissem. E ali então ele nos deu a graça para que nós podemos ali aprender sobre a palavra dele, né, que muitas das vezes nós aprendemos a palavra do Senhor já desde pequeno em nossa família, ou quando não conhecemos alguma pessoa em nosso meio, ou convivemos, prega a palavra do Senhor. E como eu disse, quando as palavras são direcionadas do Espírito Santo, aquela palavra assim, por mais que naquela hora possa não converter aquela pessoa,
a qual nos tem protegido, nos guardado e nos livrado de todo mal. Verdade, Deus. Aleluia. E aí continua dizendo, ali diz, para fazerem tudo o que tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda autoridade, com toda ousadia a tua palavra. Ou seja, essas palavras do capítulo 29, do versículo 29 do capítulo 4, essas palavras elas foram ali faladas ao Senhor, né, porque ali eles tinham passado perseguição, tinham sido presos, né, e isso eles queriam, por mais que eles tinham sido ameaçados por todo o Sinédrio, eles queriam ainda continuar proclamando e pregando a palavra do Senhor. E ali eles pedem ao Senhor que o Senhor os usasse com autoridade e ousadia na palavra. Aí continua no versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E aí o último versículo diz assim: e tendo eles orado, que ali eles tinham orado, né, eles estavam em um certo lugar, a qual a palavra de Deus não fala, e ali eles estavam no lugar, e quando eles acabam de orar, o lugar se move, o lugar treme, e ali a palavra de Deus fala que eles estavam todos reunidos, muitas pessoas reunidas em um só lugar e tinha acabado de orar. E ali a palavra de Deus fala que eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, o que eu estou querendo dizer com essa palavra é que nós iremos sofrer perseguição, vamos sofrer perseguições, vamos ser ameaçados, né? Muitas das vezes, assim como vemos aí para fora pregadores que pregam a palavra do Senhor na rua com bastante autoridade, muitas pessoas não gostam e até mesmo acabam batendo em pessoas, né? Como podemos ver hoje em dia, que a gente também ainda continua sendo perseguido, mas a gente é perseguido por amar o nosso Deus, por pregar a palavra de Deus. Irmãos, por mais que seja difícil a gente ser perseguido, ser injuriado por servirmos a Deus, não há coisa melhor do que estar na presença dele. Aleluia. Porque creio que todos, quando estavam no mundo, né, nós serviam ao Senhor, muitos tinham ali vazio em seu coração. E eu falo isso também por experiência própria, porque ali eu vivi um pouco no mundo e aquilo no meu coração tinha um vazio enorme. E assim creio que todos os irmãos também tinham, mas quando o Senhor vem fazer morada em nós, vem fazer morada em nosso coração, todo aquele vazio se preenche. Todo aquele vazio, ele se preenche e nos dá força. Porque assim como diz na passagem, né, que Jesus ele foi tentado por Satanás no deserto, que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E assim eu quero dizer aos irmãos que assim como Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, para nós também para nós não sermos andar segundo a nossa vontade, para não andar segundo a nossa vontade, sim a vontade do Senhor. Aleluia. Porque assim como eu disse aqui no começo, que eu gosto de andar, de pedir a orientação de Deus nas palavras, e isso não há coisa melhor no mundo, porque ali, quando o Senhor nos dá a palavra, quando o Senhor nos dá a autoridade, nos leva para um lugar, nada de mal irá nos acontecer, porque nós estaremos debaixo das asas do Altíssimo. Oh, glória. Aleluia. Debaixo de sua proteção. Aleluia. E como eu disse, quando nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, nem mal poderá nos atingir, nem mal acontecerá com cada um de nós. E vamos estar sempre nos pegando firme na palavra do Senhor, né? Se dedicando, buscando ser sempre cheio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos usar a estar sempre pregando a palavra dele no lugar que a gente for. E como diz a palavra de Deus, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença em todos os lugares que vamos, vigiar
Marcos 11, que fala da passagem da entrada triunfal de Jesus, que fala que Jesus ele mandou 2 de seus discípulos ir até uma aldeia de frente, a qual para que eles fossem e pegassem o primeiro jumento, a qual estava preso. Se alguém os perguntasse, era para dizer que Jesus, que o Senhor o precisaria. Aí então o dono daquele jumento manda que eles fossem levar seu jumento. E Jesus usou aquele jumento. Então, sermos usados por Deus não quer dizer que nós somos salvos. Não quer dizer que a nossa salvação já está ganha. Porque muitas pessoas confundem que muitas das vezes só porque são usadas por Deus que a salvação delas já são ganha. Porque a palavra salvação e ser usada por Deus são coisas totalmente distintas. Verdade, Deus. Porque Jesus usou aquele jumento. E assim como também pode usar qualquer um de nós. Mas isso não quer dizer que nós somos salvos. Que nós estamos salvos. Porque muitas das vezes Deus usa a boca de um ímpio para falar conosco. Para nos dar um sermão. E o que eu quero dizer também é para nós, como eu disse, para nós vigiarmos, para nós orarmos, para não cairmos em tentação. Porque o Senhor já está às portas. O Senhor já está voltando. E nós temos que nos santificar dia após dia, para que o Senhor venha voltar e nos arrebatar toda a amada igreja. E essa é a palavra a qual o Senhor deixou no meu coração, e dizendo para nós